seminários lá de João Pessoa, e sempre que meu horário era mais tarde, eu dava um pulo na cantina para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse comer. Algumas vezes eu dava aula pela manhã e não dava tempo de tomar café e a gente saía logo. Então, às vezes eu passava direto para a sala de aula e aproveitava o intervalo para, pelo menos, como a gente diz lá no Nordeste, forrar a barriga. E numa dessas vezes, eu lembro que, enquanto eu aguardava o lanche, lembro que chegou um jovem que eu conhecia de um certo lugar, e assim se dirigiu para a atendente que estava no caixa. Minha irmã, me diga uma coisa, tem vinho aí? Porque se tiver eu quero comprar. Inicialmente eu olhei, achei estranho, mas achei que era alguma piada e baixei a cabeça, fiz de conta que não dei tanta atenção. Mas ele insistiu. Disse, tem vinho ou não tem? E eu percebi, essa alma quer reza, essa pessoa quer causar alguma coisa. E tinha alguns irmãos lá de denominações que eram mais rigorosas, era um seminário interdenominacional, então iam pessoas das várias denominações, Batista, Assembleia de Deus, Congregacional e outras. E eu fui percebendo que aquela pergunta tinha um interesse de provocar, de até menosprezar alguns irmãos que ali estavam. De fato, irmãos, sabemos pela Bíblia que beber bebida alcoólica em si não é pecado. O pecado é embriaguez e se causa escândalo. Inclusive, este é o parecer da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunida em seu Supremo Concílio, de orientar que os irmãos se abstenham de bebidas alcoólicas e que, por causa do testemunho, do exemplo ao mundo e aos irmãos, que a gente evite qualquer sorte de escândalo. E entenda por escândalo qualquer atitude minha ou sua que possa levar alguém a pecar, a transgredir a lei de Deus. Mas ele insistia naquilo e teve a infelicidade de se dirigir a mim e dizer, e aí pastor, é pecado ou não é? Eu disse, ingerir bebida alcoólica em si não é pecado, mas se há embriaguez e se causa escândalo, sim, deve ser evitado. E não dei muita atenção, saí, mas aquele jovem continuou. E o curioso é que ele vinha de uma igreja que eu não diria que era nem pentecostal, era neopentecostal, cheia de práticas estranhas. E ao invés de pensar acerca da sua origem, de onde ele veio, que tinha conhecido as doutrinas da graça, a teologia reformada, ao invés de ficar humilde e querer ser servo dos outros que não conheciam ainda, usava do seu conhecimento para menosprezar, chatear e até diminuir as pessoas. Meus queridos, sem sombra de dúvida, você deve conhecer algum cristão genuíno, sério, que não é presbiteriano, e o reino de Deus não se restringe à igreja presbiteriana, que você sabe que tem uma consciência limitada, altamente sensível, e que deixa de fazer uma série de coisas que a Bíblia não condena. Eu já disse em outra oportunidade que é comum lá no Nordeste você ver pessoas que vão tomar banho de praia com calça jeans, porque entendem que o corpo é o santuário de Deus e você não pode estar na praia de qualquer forma. Eu já vi pessoas assim. Eu já tive a oportunidade de, uma vez, num zoológico da cidade, encontrar mulheres de um segmento que a gente pode considerar protestante, chamado de menonitas, que fazem parte de uma comunidade lá no sertão da Paraíba, mulheres que só usam determinadas roupas, determinadas cores de roupas e vestidos longos que cobrem até o tornozelo. Isso por uma compreensão de que deve ser vivida dessa forma a vida. Pessoas que vivem somente da agricultura e da pecuária, os próprios menonitas, porque acreditam que o uso da tecnologia não é permitido por Deus. Há pessoas que vivem as suas vidas de maneira altamente limitada por uma má compreensão da graça. Há pessoas que você conhece no seu trabalho, em outros lugares, que têm uma visão, mesmo sendo cristãos, mas altamente
complicada acerca da vida cristã, carregando julgos que sequer deveriam carregar. Quantos irmãos que vão para a igreja, porque se não forem para a igreja acham que não ganham a bênção, ou que se não forem em jejum, ou não fizerem determinadas campanhas de jejum, não serão abençoados, vivendo uma vida de troca com Deus, de usos e costumes altamente legalistas, uma completa distorção do que o Evangelho diz. Eu concordo, e você há de convir comigo, que jejum é uma bênção, mas feito da maneira certa. Você há de convir que nós cristãos não podemos usar todo tipo de roupa, todo tipo de vestuário e também comer todo tipo de comida de todo jeito. Concordo com isso também. Mas existem os excessos, e esses excessos são frutos de uma má compreensão da graça. Mas, meus queridos, essa igreja, se quer fazer a diferença em Olímpia, precisa ser uma igreja de portas abertas, e certamente Deus vai trazer irmãos assim, que conhecerão a graça, e Deus, na sua misericórdia, pelo seu Espírito, há de trazer pessoas assim. Nós não temos o hábito de pescar em aquários alheios, pescar peixes de outras denominações, não é a nossa intenção, mas inevitavelmente acontece em toda a igreja presbiteriana de Deus trazer. E há pessoas que vêm dessas denominações que têm uma compreensão altamente limitada da graça, achando e vivendo uma vida altamente rigorosa, muitas vezes de maneira desnecessária. Esses são aqueles que o apóstolo Paulo chama de fracos na fé, que têm uma consciência limitada, que acha que tudo é pecado, embora a Bíblia seja categórica em alguns assuntos. Mas nessa noite, eu penso que se a gente deseja ser uma igreja relevante, que faz a diferença na cidade para a glória de Deus, precisamos entender o cuidado com os fracos na fé. E dando continuidade a essa série de mensagens no livro de Romanos, a respeito do Evangelho, a mensagem que transforma o ser humano de verdade. Falamos do Evangelho e o relacionamento com Deus, o relacionamento com a igreja, o relacionamento com as autoridades, e desta feita, nessa penúltima série de mensagens, a gente vai meditar com os irmãos sobre o cuidado com os fracos na fé. Na semana que vem vamos falar do cuidado com os necessitados, expondo os capítulos 15 e 16, e encerramos a exposição do Evangelho de Romanos. Mas por ora, para meditar com os irmãos sobre o cuidado com os fracos na fé, com aquelas pessoas que ainda estão engatinhando no caminho do Senhor, e às vezes não é nem que tenham uma compreensão legalista, às vezes pode ser uma compreensão perfeccionista apenas, e tem carregado julgos desnecessários, e não podem ser desprezados, muito menos diminuídos, mas que devem ser acolhidos. Para meditar com os irmãos sobre esse assunto, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque haveremos de fazer exposição em todo o capítulo. A você que nos acompanha na internet, a gente tem feito exposições sequenciadas na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14, versículos 1 a 4, depois iremos orar e permaneceremos no mesmo capítulo expondo o texto. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Vamos orar? Fala ao nosso coração, Senhor, e age de tal forma que o Senhor possa nos fazer uma igreja verdadeiramente acolhedora, para o louvor do Teu nome e para o bem dessa cidade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus queridos, eu já estou cansado de falar para vocês, espero que vocês não cansem, mas não é por mera repetição, é com o desejo que vocês gravem mesmo. Paulo, ele tem um modo peculiar de escrever. Ele apresenta doutrinas e depois a prática, demonstrando que cristianismo não tem a ver só com doutrinas para a gente receber, Júlia, mas para nós vivermos também.
O grande assunto de Romanos é, de fato, a justificação pela fé. Essa é a boa notícia, o pacto da graça, a verdade de que Deus estabeleceu um caminho através do qual podemos ser absolvidos do dia da ira que será manifestado no julgamento final. Uma vez que confiamos em Cristo, somos absolvidos, recebemos a sua justiça em nossa conta. Essa é a verdade que Paulo gasta 8 capítulos para mostrar. Todos precisam, capítulos 1 a 3, na antiga aliança as pessoas eram justificadas também pela fé. Capítulos 5 a 8, efeitos dessa justificação. 5 e 6, ocorre a reconciliação. 6 e 7, a união com Cristo, a santificação. Capítulo 8, os justificados estão seguros. Capítulos 9 a 11, esses justificados foram escolhidos por Deus em sua soberania. Capítulos 12 a 16, os justificados têm que ter relacionamentos transformados, a começar com o relacionamento com Deus, que repercute no relacionamento com a igreja, e assim a gente termina o capítulo 12. No capítulo 13, os justificados têm uma relação de respeito com as autoridades civis, e agora nos capítulos 14 e 15, Paulo vai chamar a atenção da igreja quanto à realidade dos fracos na fé. John Stott, comentando sobre os fracos na fé, ele entende que são aqueles que têm uma consciência limitada, são aqueles que ainda não compreenderam devidamente todas as implicações da graça, que vivem ainda guardando resquícios de legalismo ou de perfeccionismos oriundos das suas vãs religiosidades passadas. Meus queridos irmãos, por legalismo entenda aquela ação, aquela atitude, aquele pensamento de achar que você pode ser aceito por Deus mediante as suas obras. Mas por outro lado, o perfeccionismo tem a ver com um zelo que acaba sendo altamente exagerado e danoso, de achar que é possível cumprir plenamente, perfeitamente a lei de Deus. E há pessoas que, embora não sejam legalistas, são perfeccionistas, e no afã, no desejo de agradar a Deus e cumprir toda a lei de Deus, acabam muitas vezes falhando e tendo nos seus corações, ou carregando nos seus corações, frustrações que a graça muito já resolveu. Não estou aqui com isso incentivando um viver pecaminoso, nem também desorientando que você lute contra o pecado, pois é nosso dever e todos nós devemos fazer. Mas aqui, por fracos na fé, John Stott tinha em mente alguns cristãos vindos do judaísmo, que ainda não entendiam plenamente a graça de Deus e achavam que de alguma forma ainda precisavam estar obedientes a ritos da antiga aliança. Eu lembro que Cristo cumpriu as leis cerimoniais, e por isso a gente não sacrifica animais, e por isso a gente não tem a obrigação de seguir aquelas regras dietéticas lá de Israel. A gente não precisa observar algumas regras com relação à comida que os judeus tinham. E esses irmãos, provavelmente judeus, ainda tinham algumas limitações de consciência. Mas tem gentios, pessoas que não vinham do judaísmo, que parece que estavam desprezando, e está havendo um conflito na igreja. Tem irmãos que são judeus e tem irmãos que vieram do mundo gentílico, e eles estão juntos. Igreja é isso, irmãos. Tem pessoas que vêm dos lugares mais diferentes. Tem irmãos que acham que bater palma é uma beleza na hora do louvor. Tem irmãos que já não gostam. Não estou dizendo palma para Jesus, irmãos, eu estou dizendo a palma rítmica, tá? Tem irmãos que acham que é melhor cantar inário, tem outros que acham que é melhor cantar outro tipo de canto. Tem irmãos que pensam que a gente pode fazer determinadas coisas na igreja, tem outros irmãos que já têm algumas limitações, mas o fato é que somos diferentes, mas somos corpo de Cristo. É muito comum quando vem a igreja presbiteriana alguns irmãos de outras denominações que ainda não compreendem totalmente a doutrina da eleição ou o batismo infantil, haverem aquelas pessoas que conhecem as escrituras e muitas vezes, ao invés de tratar devidamente, acabam machucando, dando uma palavra dura, às vezes com uma forma que a pessoa ainda está aprendendo a orar, e dá uma palavra dura que acaba inibindo o outro de orar. Ou mesmo é um líder que está surgindo e ele resolve com todo o ânimo fazer a coisa para o Senhor, e vem alguém que dá uma palavra e desanima.
Embora o apóstolo Paulo, irmãos, ele esteja falando e pensando a realidade de que há irmãos, ou havia irmãos lá em Roma, que tinham uma consciência altamente sensível, essa mensagem, ela serve e é atual para nós hoje, no tocante ao cuidado que devemos ter, principalmente com os novos convertidos, ou aqueles que são ainda neófitos ou fracos na fé. Eu quero responder a seguinte pergunta nessa noite: por que Paulo nos orienta acerca do dever que a igreja tem de cuidar dos fracos na fé? Por que cuidar daqueles que são fracos na fé, que têm uma mente ainda limitada? E o apóstolo Paulo vai responder essa questão. Eu chamo sua atenção em primeiro lugar, irmãos, que os fracos na fé são sustentados pela graça de Deus. Acompanhe comigo o verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem sustenta o fraco na fé, o novo convertido, aquele que tem uma consciência limitada, é o Senhor. Assim como todos nós somos sustentados pelo Senhor. Em João 10, 28, Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas, elas não hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em 2 Coríntios 12, 9, quando o apóstolo Paulo ele ora contra um espinho na carne, ele ouve do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vemos em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, não apenas os novos na fé, os fracos na fé, mas todos nós somos sustentados pela mesma graça. Mas Deus dá ao irmão Fabiano percepções da graça que não vai dar necessariamente a um irmão que vai ter determinadas limitações, determinadas incompreensões. Meus irmãos, não tem como a gente medir o nível de consciência de cada um, mas a gente consegue enxergar aqueles que têm uma mente mais limitada, aqueles que têm uma compreensão mais limitada. Há pessoas que beberam, que se embriagaram muito antes de se converter, que se ouvirem uma palavra muito leniente, muito frouxa no tocante à bebida, podem cair em pecado, irmãos. Podem, não é pecado beber? Então eu vou experimentar. Dependendo de como o pastor ensine, dependendo de como a igreja trata o assunto, às vezes uma palavra dita com pouco cuidado, ou uma pessoa que se julga mais experiente, mais conhecedora, dá uma palavra dessa para um irmão neófito, ele vai lá e bebe, se embriaga, e esse irmão é o responsável diante de Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção exatamente quanto a esse cuidado, exatamente porque eles são sustentados pela mesma graça que eu e você. Há pessoas que não vão chegar ao entendimento que você tem da graça, e simplesmente Deus vai levar, mas são preciosas aos olhos do Senhor, são sustentadas pela mesma graça que eu e você somos. Eu não sou melhor porque eu tenho uma compreensão da salvação da Bíblia diferenciada, até porque Deus me fez pastor, mas isso não significa que eu devo menosprezar quem quer que seja. E estava vendo isso, e não poucas vezes acontece isso, sabe aonde, irmãos? Nas redes sociais. É um campo de muito pecado ultimamente, desprezo a vários irmãos, a várias compreensões, há muita gente sendo machucada, e há muito crente também sendo maltratado por palavras até de líderes e de pastores que não têm o devido cuidado com aqueles que são fracos na fé, são neófitos, mas são preciosos, são ovelhas de Cristo, são sustentados pela mesma graça que nós. Acerca disso, João Calvino disse: os fracos não devem ser molestados com questões desgastantes. Pressioná-los com demasiada severidade poderia equivaler ao desfibramento da sua fé. Eles são sustentados pela graça. E o apóstolo Paulo então continua, verso 5: um faz diferença de dia em dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem uma opinião bem definida em sua mente. Havia judeus que entendiam que deveriam observar aqueles dias, aquelas regras que haviam em relação ao passado, ao Antigo Testamento. Havia datas celebrativas, festa do Pentecostes, as colheitas,
Páscoa e outros dias, e alguns achavam que deveriam permanecer observando, outros que não. E aí o apóstolo Paulo diz assim: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aqui ele está fazendo no verso 6 uma clara referência ao cuidado que alguns irmãos tinham de se abster de alguns alimentos. Mas o ponto é que esses irmãos estavam sendo desprezados, estavam sendo humilhados até, seu José, por causa da sua fé. Isso não combina, irmãos, com o espírito cristão. Porque se uma pessoa comete algum deslize, ou até age de uma maneira estranha, não é muitas vezes porque ela faz consciente, ela sabe o certo e quer fazer o errado, mas muitas vezes porque não tem a devida informação. Eu lembro que eu fui uma vez visitar uma pessoa que frequentava uma igreja neopentecostal, eu fui fazer uma visita, e eu fui orar, e a pessoa olhou para mim e disse: pastor, não vai passar o óleo não? E eu achei engraçado, mas na hora eu não ri, e eu olhei para a pessoa e disse: deixa eu lhe dizer uma coisa, a oração é suficiente, mas é porque com óleo, o óleo não é importante não. Eu disse: não, é importante é o nome do Senhor, e a gente aqui vai invocar o nome dele. Meus queridos, eu poderia dar uma outra resposta, eu poderia simplesmente, estou dizendo poderia no sentido de hipótese, desprezar como alguns fariam, fazer disso motivo de piada, mas meus irmãos, era uma pessoa que aprendeu assim, aprendeu de forma errada. Eu lembro que eu trabalhei numa igreja que tinham pessoas que também vinham de outras denominações e resolveram fazer numa igreja uma coisa que eu nunca entendi. Eu respeito de coração quem faz isso, quem aprova, então eu não estou me dirigindo a ninguém porque eu nunca vi essa caixinha aqui e a gente vai lutar para nunca ter. Mas tem algumas denominações que tem momentos de oração lá e colocam uma caixa de oração na igreja. E vai o pessoal e coloca um bilhetinho de oração e coloca lá dentro. E de repente chega um líder, pega a caixa e ora. Irmãos, que coisa estranha. Eu sempre achei estranho isso. A gente deixa uma caixa de oração, você vai deixar o seu pedido, escrever e colocar lá dentro. E depois um pastor vem e ora. Meus irmãos, isso vai contra a lógica nossa, cristã, de orar uns pelos outros. Eu preciso saber do pedido do irmão. E de fato você pode dizer: mas pastor, nem todo mundo deve saber os meus problemas e tem maturidade para sabê-los, concordo? Então, esses pedidos em específico você conversa com o pastor, com a liderança da igreja. Mas tenha uma caixinha de oração. Então, eu lembro que a gente ia orar e no momento de oração, uma pessoa perguntou: e aí, pastor, não vai orar pela caixinha? Eu disse: mas que caixinha? Não, uma caixinha de oração. Todo mundo vem, coloca lá o motivo de oração e quando se ora, ora pela caixa. Senhor, abençoa os pedidos dessa caixa. Mas que coisa esquisita. Eu dentro de mim, mas eu ia dizer isso para o irmão. Eu ia menosprezar um irmão tão bem intencionado. E esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. As pessoas aqui em Roma não estavam fazendo distinção de dia e de comida, Bruno, porque queriam aparecer, mas eram bem intencionadas, Stephanie. Eram pessoas que queriam agradar a Deus. E esse é o ponto. Quando você menospreza uma pessoa bem intencionada, você faz o coração dela desfalecer. Você faz essa pessoa perder o ânimo. E a gente não pode ser instrumento disso. Os fracos na fé são sustentados pela graça de Deus. Eu tenho que pegar um fraco na fé, um novo convertido, e chegar junto, irmãos. Um pastor bem experiente uma vez chegou para mim e disse: você já prestou atenção que todo novo convertido, as pessoas menos comprometidas da igreja, geralmente aqui chegam e querem estar perto do novo convertido? Eu comecei a prestar atenção. E não é, irmãos? Parece que a gente que é mais maduro, chega um novo na fé e a gente vai deixando, vai largando ele. Aqui eu nunca vi isso, mas eu quero já chamar a atenção de vocês, que chega um novo convertido, ou alguém que tem uma mente limitada, veio de outra denominação, ou mesmo entre nós, ainda não compreendeu devidamente a graça de Deus, é nosso dever abraçar, irmãos, não menosprezar, chamar para perto, andar junto, andar mais uma milha com ele e ir mostrando à luz da palavra as bênçãos do caminho da graça.
É isso que Paulo instrui. E ele aqui prossegue no verso 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aqui a gente caminha para uma segunda característica, porque Paulo orienta o cuidado com os fracos na fé. Em primeiro lugar, porque os fracos na fé são sustentados pela graça de Deus, mas ainda porque os fracos na fé são propriedades de Deus, não são meus, são ovelhas de Jesus. No verso 8 diz: porque se vivemos para o Senhor morremos, se morremos para o Senhor morremos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando você assistir qualquer filme de época, vamos lembrar aqui de um que não é tão ofensivo, não tem tanta prostituição e tanta violência, mas tem Gladiador, com Russell Crowe. Recebeu o melhor filme, eu acho que no ano de 2000 ou 2001. Pense num filmaço, irmãos. Conta a história de um gladiador, de um homem que foi desertor do exército e virou gladiador. E nessa história a gente consegue ver a relação de escravo e senhor. Ele se tornou escravo. Você era escravo por dívidas, era escravo também por guerras, mas era possível um cidadão romano se tornar escravo, desde que ele cometesse determinados crimes ou mesmo fosse desertor no exército. Ele poderia ser crucificado, mas ele também poderia ser escravizado. E a escravidão antiga não era por cor, tinha a ver com dívidas, ou tinha a ver com guerras, ou mesmo poderia até haver num contexto de deserção, de acordo com alguns autores. Mas o que eu quero chamar a atenção, quando você era escravo, esses filmes mostram muito bem, você não tinha direito sobre sua vida, você não tinha direito sobre que roupa usar, até poderiam interferir com a pessoa com quem você ia deitar à noite. E aqui eu falo de maneira eufêmica, por parábolas, por causa dos menores. Mas entenda que um escravo, ele não tem direito sobre nada. E Paulo, quando ele usa a palavra redenção, é a mesma palavra para a compra de escravos. No mundo antigo existia um leilão de escravos, e quando alguém comprava um escravo, a palavra usada lá para resgate é redenção. Cristo nos comprou. Irmãos, a gente perde muito a dimensão das palavras do Novo Testamento, porque a gente muitas vezes não presta atenção no contexto histórico. E hoje no Brasil não tem mais escravidão, mas a palavra de Deus nos coloca como que pertencentes a Cristo. Cristo é nosso dono. Se você é de fato convertido, Cristo é seu Senhor. E eu já disse que isso não é pronome de tratamento. Isso tem a ver com ele ser o proprietário, é o Senhor, o dono do universo, que lhe comprou. Você já era dele por direito de criação, mas também o é por direito de redenção. Somos dele. E Paulo vai dizer que somos do Senhor. No verso 9 ele diz: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si a Deus. Somos dele, somos propriedades dele. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos acerca do cuidado. A gente vê que em 1 Coríntios 6, 20, Paulo vai dizer: fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em 2 Coríntios 5,15, o texto que eu tenho repetido com os irmãos diz que ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, o escritor, irmãos, assim nos diz acerca da redenção que Cristo operou: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso culto e procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo,
Acerca disso, John Stott ele nos diz: por ser Cristo o nosso Senhor, nós devemos viver para Ele, e por ser Ele também o Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com Ele e cuidar da nossa própria vida. Afinal, Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Irmãos, eu não acho interessante a gente também tratar mal os irmãos das outras denominações, desprezar as outras denominações, piadas e brincadeiras. Há limites. Eu sei que há brincadeiras dos irmãos pentecostais, chamam a gente de sorveteriano, irmãos. Eu já sei desse apelido que deram a gente. A gente brinca com os batistas, a gente brinca com os assembleanos, e brincadeiras têm limites. A gente pode brincar no limite do bom senso, mas aqui eu quero destacar que qualquer desprezo deve ser rejeitado, irmãos. Eles são propriedades de Deus. Tem servos de Deus lá na Assembleia de Deus, na Igreja Presbiteriana Independente, na Assembleia de Deus, nas batistas, nas congregacionais. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui orienta que a igreja é do Senhor, e eles são propriedades do Senhor, não necessariamente estão aqui, mas também eu não gostaria de ouvir que nós, ou que qualquer irmão dessa igreja despreza, trata com desdém qualquer irmão de outra denominação. Irmãos, temos tanto que aprender das outras denominações. Eu costumo dizer que Deus, em sua multiforme graça, desde os tempos de Israel, permitiu existirem fariseus, saduceus, zelotes, tantos diferentes, e assim Ele também permite em sua graça. E as outras denominações acabam olhando umas para as outras e vendo coisas que precisavam melhorar. A Assembleia de Deus dá muita ênfase na oração. Como precisamos aprender com os irmãos assembleanos a orar? Às vezes até julgamos que muitos deles não oram com entendimento, mas oram, São José, oram bastante. Como aprendemos com os batistas acerca do louvor? Já percebeu como vários grupos de louvor, os mais conhecidos, são batistas? Mas aí eles aprendem com a gente em relação à doutrina. O zelo doutrinário da Igreja Presbiteriana é conhecido. O cuidado administrativo, a Igreja Presbiteriana é conhecida por esses dois requisitos: pelo cuidado administrativo, pela seriedade institucional, por uma constituição formidável que tem, imperfeita, é claro, mas muito bem organizada, que além de tudo a sua doutrina. Mas nós não somos perfeitos, nós não somos completos, acabados, precisamos uns dos outros. A maior agência missionária do Brasil é batista, e assim aprendemos, irmãos, com os nossos queridos que Cristo assim comprou também. João Calvino, acerca disso, ele diz: o apóstolo não só nos ordena a não condenarmos, mas também nos exorta a exercermos misericórdia e benevolência, de tal modo que jamais percamos a esperança no tocante àqueles em que vemos algo que pertence a Deus. O Senhor nos tem dado motivo de esperança de que confirmará plenamente e levará à perfeição a todos quantos Ele começou a boa obra da sua graça. Meus queridos irmãos, eu já conheci pessoas que acreditam que, por serem crentes, tem que estar na igreja de domingo a domingo, irmãos, e trazem, consequentemente, problemas para a sua família, mas eles fazem isso por zelo, eles acreditam que estão no caminho certo. Eu vou menosprezar? Eu posso chamar para perto, eu posso orientar quanto à forma correta, mas aqui, irmãos, que fique muito claro, o que eu estou reprovando é o desprezo, é a gente tratar com desdém, é a gente não ter o devido cuidado, e vacinando os irmãos contra isso, a gente já caminha para uma estrada maravilhosa de ser uma igreja acolhedora, que abraça os irmãos além desse templo, mas aonde chegam membros da Igreja Presbiteriana de Olímpia, haveremos de ouvir que são irmãos que ajudam outros de outras denominações em seus dilemas, em suas crises, em suas interpretações muitas vezes equivocadas das Sagradas Escrituras. Para isso o Senhor nos chamou, e eu não falo isso, Deus sabe da minha sinceridade, com o interesse da gente chamar essas pessoas para a igreja. Deus tem os seus, e Deus haverá de trazer aqueles que Ele quer que congreguem aqui, mas o nosso dever é ser instrumento de bênção, irmãos, ser agentes de transformação. E o apóstolo Paulo então prossegue, ainda no capítulo 14,
ele segue dizendo a partir do verso 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para este é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você que está acompanhando, eu estou no verso 18 do capítulo 14 de Romanos. Verso 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. A gente aqui chegou a uma terceira lição a respeito dos fracos na fé. Os fracos na fé são sustentados pela graça de Deus, os fracos na fé são propriedade de Deus, mas os fracos na fé possuem uma sensibilidade exagerada. Eles têm problemas de consciência e por isso se abstêm de tantas coisas, evitam isso, deixam aquilo outro, quando são coisas legítimas que a gente pode desfrutar. Irmãos, me permitam um testemunho pessoal no sentido negativo, lógico que conveniente. Eu lembro que eu comecei a estudar sobre o dia do Senhor no seminário, e eu ouvia que domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Um dia eu resolvi estudar, e eu aprendi com os puritanos, Fabiano, que de fato é o dia da feira da alma, é o melhor dos dias, é o dia que a gente cresce tanto diante do Senhor. Mas eu consegui transformar esse dia num fardo, para mim e para os membros do grupo de louvor que eu dirigia. Eu lembro que eu era novo, e aí tem um dó de mim, tá? Eu tinha entre 17 e 19 anos, e no desejo de agradar a Deus, lá estava a gente, servindo ao Senhor, mas com um zelo excessivo, com uma sensibilidade exagerada. E eu considerava tudo pecado, e eu acabava chamando os irmãos para um compromisso, muitas vezes até exagerado, por causa da minha sensibilidade exagerada, como todo fraco na fé. E eu lembro que a gente conseguiu tornar o domingo, o dia do Senhor, como um peso, irmãos. E Jesus diz claramente, no capítulo 11 e no capítulo 12 de Mateus, que o seu jugo é suave, que o dia do Senhor foi feito por causa do homem, não o homem por causa do dia. Meus queridos irmãos, eu lembro que eu liderava um grupo de louvor, e a gente tinha uma série de regras. Então, por exemplo, para tocar no domingo à noite, Fabiano, tinha que ir para a escola dominical, tinha que chegar mais cedo na escola dominical para orar, mas o culto começava de 6, tinha que chegar de 4h30 para orar, até as 6, e tinha que ensaiar, e no sábado tinha que jejuar, e acrescentando, veja que as coisas são boas, jejum é bom, orar antes da reunião é bom, ensaiar é muito bom, mas olha que peso, olha que obstáculos a gente ia criando por um zelo sem entendimento. O grupo de louvor durou ainda 2 anos, viu, irmãos? E eu não sei quanto tempo, eu não sei como é que durou tanto, mas eu lembro que uma das queixas que a gente ouvia era que a gente chegava no domingo, o culto começava de 9, a gente chegava mais ou menos de 8h30, e a gente era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, porque tinha escola bíblica, a gente tocava depois no momento devocional que tinha, lá a gente ia sair de meio-dia, a gente já tinha chegado de 8h30, mas o culto da noite era de 6, a gente chegava de 4h30, e todo mundo terminava, a gente ia ajeitar os instrumentos, então a gente saía de 8h30, 9 da noite. O pessoal do grupo reclamava que os familiares queriam se confraternizar em almoços, em momentos juntos, e estava lá o nosso grupo, acabava que tinha um zelo muito grande, era muito dedicado, mas eu consegui distorcer o sentido do dia. Queridos, eu era uma pessoa que queria prejudicar a família dos outros ou a minha? Não.
Mas eu achava que eu estava agradando a Deus daquele jeito. E como eu precisava de alguém que chegasse perto e dissesse: meu querido, não é assim. Eu me lembro que eu encontrei um jovem que estudava no seminário. Ele trabalhava de manhã e de tarde, e de noite ia para o seminário, e quando não, ia para a igreja, e a aula até no sábado. Eu disse: meu Deus do céu. Um dia eu dei carona nesse irmão, ele não foi muito bem na prova, e eu, para não simplesmente reprovar, que eu tenho direito de reprovar, eu dei um carona a ele e perguntei: varão, o que está acontecendo? Como é seu dia, como é sua semana? Ah, pastor, eu saio de casa de 5h30 e vou dar aula, e leva 1h30 de ônibus de onde eu vou para o trabalho. Já deu um dó. Se volta para almoçar em casa, não, porque não dá tempo. Chega em casa de que horas? Mais ou menos 7h30 da noite. Vamos sair de 5h30 da manhã. 7h30 da noite. E aí, quando dá tempo, eu vou para a igreja. Às vezes eu vou para o seminário. Meu Deus do céu. Você tem filho, irmão? Tem, é casado, Eu comecei a pensar como é que estava o casamento dele. E sua esposa trabalha também. Eu disse: é muita conta, irmão? Demais. E no sábado ainda dá um pulinho aqui no seminário. Se porque o seminário tem aula no sábado também. Se não, eu posso dar um conselho. Eu não sabia que era essa sua situação, não. O primeiro conselho que eu quero lhe dar: não deixe chegar mais numa situação difícil dessa de prova, não. Se você dissesse para mim, a gente conversava, eu tentava lhe ajudar de alguma forma em relação a um trabalho, alguma coisa, mas eu preciso saber. Agora deixa eu lhe dar outro conselho. Pois não, pastor. Você estava terminando a aula de tarde. De noite você vai fazer o quê? Não tem reunião dos jovens na igreja. Você vai para a reunião dos jovens? Se vou. E amanhã, escola bíblica? Faço não. Daqui a 5 anos eu vou lhe encontrar, você vai dizer que está separado. Então, deixa eu me dar uma dica. Amanhã, de manhã, não vá para a igreja. Tem culto à noite? Pois tem, vá de noite. Amanhã de manhã sai com sua esposa, com seu filho. Tenha um momento com eles, cuide deles, pergunte como eles estão. É mesmo, pastor? Eu lembro do rosto dele, ele olhando para mim, seu José, Fabiano, como se eu estivesse orientando o irmão para o pecado. E como se ele aprendeu assim, seu Celídio, e ele tem que ser assim, tem que estar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E acreditem, nesses meios tem assim de irmãos fazendo. Os adolescentes e jovens se distanciando dos pais, e quando vão ver, vem uma gravidez. Quando vão ver, o melhor amigo dos filhos já não são mais os pais, é o coleguinha do louvor, é a amiguinha que não tem um juízo bom, e assim o negócio vai se perdendo. Meus queridos irmãos, mas assim como eu, tem assim na igreja de pessoas sem entendimento correto da graça e dos mandamentos do Senhor. Eu achava que estava agradando a Deus, e um líder sem preparo, sem a devida compreensão da graça, pode levar outros a muita dificuldade. E eu levei, até que me dei consciência. Embora eu digo para vocês, todos os que faziam parte do grupo digam que fazer parte do conjunto Manaim foi uma bênção. De fato, a gente tinha momentos de jejum, a gente tinha momentos de oração, e quem busca a Deus se revela de maneira especial. Mas eu consegui transformar uma bênção numa grande dificuldade. Tanto é que quando eu adoeci, o grupo acabou. E meus irmãos, os fracos na fé, eles possuem uma sensibilidade exagerada. Mas isso não dispensa o cuidado que devemos. Pois, lá em João 3,34, Jesus orienta que é assim que o mundo vai conhecer que somos seus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Lá em Filipenses 2,14, Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas. Ou seja, eu tenho que chamar para perto. Eu vou zombar desse irmão que faz isso? É irmão que muitas vezes se angustia por querer agradar a Deus e acha que não está conseguindo, e chora e lamenta, mas é uma pessoa séria, que vai de domingo a domingo para a igreja, irmãos. Não está indo para brincar. Mais ainda, Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Calvino, acerca dessa mesma passagem, ele comenta: onde houver, mesmo que seja uma pequena fagulha de piedade, aí podemos discernir a obra de Deus. E aqueles que perturbam a consciência de alguém, por ser ainda muito débil, por meio de uma conduta inconsequente, destroem a obra de Deus. Eu me lembro
que eu conheci uma senhora muito rigorosa, de uma igreja pentecostal, que descobriu a gravidez da sua filha com seus 15, 16 anos. Meus irmãos, é uma coisa que eu oro a Deus para que nunca aconteça nem comigo, nem com ninguém aqui. Eu lembro que ela chorava e ela sabia que eu era pastor. Fui na casa de um parente e ela tinha carinho por mim, eu tinha por ela. Eu sabia que ela era irmã. Opa, irmã, paz do Senhor, paz, pastor. Num desses dias eu percebi ela meio triste. Eu disse, está tudo bem? Ela fez, está não, pastor. E já começou a chorar. Fez onde é que eu errei com a minha filha. Criei na igreja, em escola dominical, em escola de férias. E a minha filha conheceu um jovem e ela engravidou e ela tem 16 anos. Oi, irmãos. Que tristeza. Que dor. Eu lembro que eu olhei para aquela senhora e disse, minha irmã, eu quero lhe dizer que onde Deus está, há possibilidade de transformação. E há remédio e cura para a sua alma. E eu não tenho todas as respostas, mas eu quero aqui ser um instrumento de Deus para a sua vida. E ela começou a levantar uma série de hipóteses. Eu orava, eu estava colocando minha família diante de Deus, eu levava ela comigo, assim. Eu disse, agora não tem condições de avaliar, mas eu queria lhe dizer que há a cura e a solução para a sua vida. Meus irmãos, há tantas pessoas que estão carecendo ouvir palavras assim, que já estão destruídas e procurando muitas vezes através de legalismos e perfeccionismos suprir carências até mais profundas. Mas, meus queridos, chegamos à conclusão no capítulo 15, quando Paulo diz assim no verso 1: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação. A conclusão que nós chegamos é que a igreja de Jesus é chamada para viver de forma altruísta, olhando com misericórdia e paciência para aqueles que ainda não desenvolveram a consciência moderada quanto ao devido uso da graça divina. E que atitude devemos ter, irmãos? Que atitude você deve ter diante dessa palavra? Eu só quero sugerir uma hoje. Que a gente peça esse auxílio a Deus. Amor, que, de acordo com Paulo em Coríntios 13, se revela em paciência. O amor é paciente. Que Deus nos faça pacientes com os nossos irmãos, com aqueles que vão chegar de outras denominações, com aqueles no seu trabalho que têm um entendimento tão estranho. Não despreze, chame ele para perto, mesmo que ele continue nas outras denominações. Ajude, ore, instrua. Não é só ser bênção se vier aqui para a igreja ou se estiver aqui no templo, mas seja bênção onde você estiver, para um vizinho que tem uma mente limitada, que acha que tudo é pecado. Eu conheci mulheres que não se depilam, eu conheci mulheres que não cortam cabelo, já trabalharam na nossa casa pessoas assim. Que julgo, irmãos. Algumas pessoas carregam, mas eu não posso simplesmente desprezar, não posso simplesmente zombar da sua crença. Até porque, por mais que a gente ache equivocado, existe algum zelo. É um zelo sem entendimento, é um zelo equivocado, mas é uma pessoa sincera. E a gente não pode desprezar quem quer que seja. Que Deus nos ajude, irmãos. E que todos evitemos usar a teologia para desprezar. Lá em 2 Timóteo 2,24, o apóstolo Paulo diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas se ser manso e humilde, apto para ensinar, para a glória do nosso Deus. Amém? Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nós em seguida vamos ministrar a mesa, a ceia do Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor enche nosso coração de paciência. Paciência com aqueles que ainda não compreenderam a fé. Paciência com os nossos filhos que estão aprendendo. Ó Senhor, paciência com aqueles que ainda não entenderam plenamente a salvação nem a graça do Senhor. Ajuda-nos a sermos instrumentos Teus aonde chegarmos e ajudarmos os nossos irmãos que precisam, a começar daqueles mais próximos de nós, os da nossa casa, os vizinhos, os amigos, os familiares, para a glória do Teu nome. Faz dessa igreja uma igreja acolhedora, paciente com aqueles que são fracos na fé. Para a Tua glória nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.